Muito bem, hoje a gente vai falar sobre vendas. E eu quero começar contando uma história para você, para contextualizar isso aqui que a gente vai conversar. Mas antes de tudo, se você já me segue por aqui, fico muito feliz e quero te agradecer. Se você não me segue ainda, aproveita e se inscreve aqui no canal. E no final, deixe os seus comentários se fizer sentido para você o conteúdo que eu trago aqui. Eu falo com pessoas que empreendem, falo com pessoas que têm times, falo com pessoas que querem viver a sua vida de uma forma mais feliz, fazendo do seu trabalho uma coisa muito legal e rentável. Então, se você não me conhece, eu sou a Luciana, ou Lu Diniz, e fico aqui à frente da Wonderflow. Sem mais delongas, vamos lá. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu parei num semáforo e nesse semáforo eu vi uma cena que me inspirou a fazer esse vídeo. Então, eu não sei se você anda de carro, mas aqui aonde eu moro, às vezes acontece isso, não é frequente, mas às vezes acontece. Então, assim, eu estava parada numa descida e entre um lado e o outro da rua tinham dois postes. E nesses dois postes, entre eles tinha um fio que um rapaz tinha prendido, uma corda, na verdade. E aí, nessa corda, ele subiu, quando fechou o farol, ele subiu na corda e começou a jogar aquelas bolinhas, sabe? E aí ele estava jogando aquilo e ouvindo música. E aí eu pensei, nossa senhora, né? Ele tá numa descida, tá fazendo esse malabarismo aí, e obviamente ele tá cronometrando o tempo do semáforo, pelo menos imagino eu. Beleza, ele fez a performance dele ali, e quando ele terminou a performance, ele correu tirar o fio, porque senão os carros não passavam. E aí ele juntou esse fio, e quando ele foi pedir o dinheiro, né, em troca da performance que ele fez ali, o semáforo abriu. E ali, o que que eu fiquei pensando, né? Qual que é a analogia que eu fiz com a nossa vida? Com a vida de quem trabalha, quem empreende e quem tem que vender os seus negócios. Porque ali naquele momento ele estava vendendo o serviço dele, vendendo a arte dele. Todos os dias, quando a gente sai para vender, a gente tem o nosso tempo para fazer o nosso pitch de vendas. O que que é o pitch de vendas? É o seu comercial, é a sua propaganda. Ali, naquele tempo de um semáforo, era o que ele tinha para mostrar o serviço dele, para mostrar o trabalho dele. Pode ser que você, no seu dia a dia, tenha o tempo de uma subida de elevador, que é o que a gente chama de pitch elevator. Então, é o tempo que você tem entre um andar e outro, ou alguns andares, para puxar uma conversa rápida com uma pessoa para que ela se interesse e depois vocês trocam telefones ou até desça em determinado andar e conversem mais sobre um serviço determinado. Então, no dia a dia, às vezes a gente tem um tempo muito curto para mostrar a nossa capacidade. Isso acontece comigo, com você e com o moço do semáforo, com todo mundo, na verdade. E aí é que entra a grande questão. A minha pergunta para você é: você está preparado ou preparada para fazer o seu pitch a qualquer momento? Por que que eu te pergunto isso? Porque fazendo analogia com ele ali no semáforo, na corda, ele não calculou o tempo do semáforo, ou seja, ele não fez a preparação prévia, não a preparação prévia do conhecimento dele, mas a preparação prévia da oportunidade de mostrar o conhecimento dele. Olha que são duas coisas diferentes. Você percebe a diferença? Uma coisa é ele jogar as bolinhas e se equilibrar, e ele fez isso muito bem. Mas ele não conseguiu receber dinheiro de ninguém simplesmente porque o semáforo abriu e os carros estavam na descida, seguiram descendo. Então, ele até fez uma divulgação boa, mas no final não teve êxito. Fazendo uma analogia para o seu negócio, para a sua divulgação, para o seu processo de vendas, vamos entender como é que isso pode estar acontecendo na sua vida e o que talvez você não esteja se dando conta. Eu falo muito aqui sobre a questão de geração de conteúdo. Eu sei que gerar conteúdo é uma coisa que demora, que demanda tempo. E, obviamente, se você está gerando conteúdo, eu imagino que você ou esteja querendo
se posicionar, posicionar a sua marca, ou esteja querendo vender. Só que o ponto é, imagina que você vai lá, faz uma geração de conteúdo no canal que você que você escolheu, no canal de comunicação que você escolheu, pode ser Instagram, pode ser Substack. Aliás, falando em Substack, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre Substack, tá? Pode ser no YouTube, pode ser aonde for, LinkedIn, enfim. Se você faz a sua geração de conteúdo e você não coloca o seu CTA, que é o que a gente chama de Call to Action, ou seja, dizer para a pessoa qual é o próximo passo, na verdade, você está fazendo uma entrega gratuita do seu trabalho e não vai render fruto nenhum para você. Por quê? Porque a pessoa não vai saber qual que é o próximo passo a ser dado. Ali no caso do rapaz, o que que ele teria que ter feito? Ficado um tempinho a menos na corda, para que ele pudesse tirar a corda e passar pedindo lá o dinheiro dele. Quando você faz o CTA, ou seja, o Call to Action, você pode deixar um link para a pessoa clicar, para comprar alguma coisa, para entrar em contato com você, para aplicar para um formulário, algo assim. E quando você faz isso, você está dando a oportunidade a esta pessoa de dar um próximo passo na direção daquilo que você entregou. Percebe? Então, por exemplo, aqui embaixo você vai encontrar link de cursos que eu tenho, de mentorias que eu tenho. Porque eu quero que você dê o próximo passo. Essa minha entrega é uma entrega de conhecimento para você. E se você quer se aprofundar nesse conhecimento, entender como é que o meu conhecimento pode te ajudar a dar um próximo passo no seu negócio, você precisa saber qual é o próximo passo a ser dado. E isso cabe a mim. O meu papel é colocar um link aqui embaixo. E o seu papel, se quer dar um próximo passo, é clicar. Fazendo uma analogia lá com o rapaz no semáforo, quando ele não para cronometrar o tempo do semáforo, o que ele está fazendo é simplesmente entregar a arte dele, entregar o trabalho e o tempo dele de graça. A gente sabe que ele tá lá no semáforo porque ele quer receber alguma coisa, certo? Então pense o seguinte: se ele tá lá e ele quer receber alguma coisa, o que que ele tem que fazer? Ter tempo para poder receber. Se você está no momento onde você está fazendo o seu pitch de vendas, você tem que calcular as palavras que você vai usar e qual é o ponto que você quer tocar para chamar a atenção da pessoa dentro do tempo que você tem para que você consiga depois se aprofundar. Então, vamos entender essas duas coisas assim de forma mais didática. Uma coisa é você gerar o seu conteúdo e colocar um CTA, Call to Action, dizer para a pessoa qual é o próximo caminho que ela pode seguir. Percebe? Você precisa mostrar para ela qual é a próxima possibilidade. E a segunda coisa é quando você está conversando com uma pessoa, quando você está fazendo o seu processo de se vender, de falar no um a um com essa pessoa, você tem que pensar quanto tempo você tem para impactar essa pessoa. Por exemplo, aqui no YouTube, as pessoas elas até ficam um tempo a mais, mas no Instagram é uma questão de fração de segundo. A pessoa rola lá o Reels e é isso. Se você não captou de primeiro a atenção dela, acabou. Você perdeu o seu trabalho, você perdeu o seu tempo. Essa é a verdade, nua e crua, tá? Não vamos fantasiar aqui. Essa é a verdade. Aqui no YouTube tem um tempinho maior, porque as pessoas elas tendem a querer aprender, a estudar, a se aprofundar. O comportamento das pessoas no YouTube é diferente. Por isso que eu gosto de estar aqui, porque as pessoas para se conectarem comigo, elas precisam querer profundidade. Eu não sou uma pessoa rasa. Eu sou uma pessoa motivada a conhecimento. Eu sou uma pessoa que gosto de entregar conhecimento, gosto de entregar profundidade. E não dá para fazer isso lá na outra rede. É por isso que eu estou aqui. Isso é um outro ponto que você tem que pensar, que quando você estiver fazendo a sua divulgação, aonde é o melhor lugar para você fazer isso? Por exemplo, eu tenho pessoas que funciona muito bem o Instagram. Por quê?
porque é coisa de consumo rápido, a pessoa bateu o olho e falou: "Quero". Então, é você também entender essa oportunidade. E voltando na história do elevador, o que acontece é, imagina que você entrou no elevador junto com uma pessoa e essa pessoa apertou o primeiro andar. Então você sabe que o espaço de tempo que você tem para conversar com essa pessoa é do térreo ao primeiro andar. Você tem que falar alguma coisa muito impactante ou ser uma pessoa impactante na abordagem, para que essa pessoa queira conversar com você. Se essa pessoa apertou o 10º andar, você já sabe que você tem um tempo a mais para conversar com ela. E por isso é muito importante você calcular, você planejar. Eu falo isso também dentro do planejamento essencialista de vendas, que é um curso que eu tenho, que eu falo o seguinte, que você sempre tem que fazer o planejamento das suas vendas, porque existem muitos canais para você vender. No elevador você pode vender, na rua você pode vender, numa feira você pode vender, num evento de networking, numa geração de conteúdo no YouTube, numa geração de conteúdo no Instagram, num anúncio, num site. Tem muitas formas de você vender. O ponto é, se você não fizer um planejamento das suas ações, do que você quer e da forma como você quer vender, o que vai acontecer é que você vai estar sempre com o seu barco à deriva. Ou seja, você vai vender quando você perceber que a água está batendo, né. Só que uma empresa não vive só disso. Então, o planejamento, ele é muito importante, porque ele te dá a tranquilidade, ele te dá a segurança, ele te dá o flow. Imagina aquele rapaz no semáforo, se ele tivesse calculado o tempo que ele precisava para fazer a performance dele e ainda tirar a corda e passar a sacolinha dele lá, passar o chapéu dele, ele teria tido provavelmente resultados muito melhores. Imagina que você tem um ramo que você atua ou alguns ramos que você atua. Se você não parar para verificar os eventos que vão ter nesses ramos, por exemplo, talvez você perca a oportunidade de estar presente aonde o seu cliente em potencial estará. Então, eu vou compartilhar a tela com você para você entender um pouquinho sobre o planejamento essencialista de vendas, porque eu acho que é uma coisa que pode te ajudar demais se você ainda não faz isso. E ele está num formato bem simplificado. Então vamos lá. Deixa eu mostrar para você aqui. Olha só, esse aqui é o planejamento essencialista de vendas e ele está dentro do Notion. Então, se você adquirir esse curso, você vai conseguir duplicar esse template e adequar para o seu negócio, o que é muito legal, porque você vai conseguir ter o teu planejamento. E aqui dentro, o que que você tem? Você tem a parte de metas, a parte de produtos, que são produtos ou serviços, a parte de ações que você deve fazer, o conceito de essencialismo e como aplicar o essencialismo na sua vida, porque eu sempre digo que as pessoas que fazem muitas coisas, seja porque você tem um time reduzido, seja porque você tem bastante tarefa, seja porque você trabalha de forma solitária, solitária sozinho, tá? Sozinho, sozinho, não é solidão. É one person business, uma pessoa, é o negócio de uma pessoa só. Então você sabe que você precisa reduzir o número de coisas que você faz, por uma razão muito simples: o tempo é finito. Então, aqui dentro a gente fala sobre isso também. Fala sobre a questão de recompensas, porque eu sempre digo que é muito importante você comemorar as vitórias, e tem muita gente que esquece de fazer isso, por isso que as pessoas se entristecem, não dão valor, ficam sempre querendo mais e não conseguem agradecer o que elas têm. Então, o processo de agradecer e se recompensar pelas suas conquistas é uma estratégia muito importante de automotivação e, inclusive, de saúde mental. E aí, a parte. Aqui está duplicado, mas aqui a parte do essencialismo, que eu já trouxe para vocês, eu acabei duplicando aqui, mas não vai até aqui. Então, essas são as essenciais etapas que você tem que cumprir dentro de um planejamento para você fazer o seu negócio crescer. E quando a gente fala, eu não vou abrir todos aqui, mas quando a gente fala, por exemplo, de definição de metas, o que que acontece? Você sempre precisa pensar que a sua meta ela tem que ser algo específico. E aí, você não precisa começar do nada.
é muito importante que você tenha uma base de comparação. Aí você pode se falar, Lu, mas espera aí, eu estou começando meu negócio do zero agora. É para mim isso daqui? Sim. Se você não tem histórico, vamos começar do zero e aí você vai criar histórico. Agora, se você já tem histórico, é legal de você fazer a revisão do ano anterior, para você ter uma base para o ano seguinte. E isso aqui, esse conceito que eu estou te trazendo, a gente usa não só para quem empreende, mas nas grandes empresas também. Então, toda vez que eles vão fazer um budget, o que que eles fazem antes? Olhar para o histórico, olhar para o que já foi feito, para o que deu certo, o que não deu certo, olhar para o cenário atual, imaginar o cenário futuro, né? Ver projeções, para que você consiga metrificar tudo isso. E a partir disso, você define o seu faturamento. E com base no que você define de faturamento, você vai ter o seu planejamento de ações de vendas. Então, vamos entender. Quando a gente fala ali do rapaz, quando a gente fala ali do rapaz do semáforo, provavelmente ou supostamente ele tem ali uma meta de dinheiro que ele quer arrecadar num X tempo. Até porque aquele semáforo é um semáforo concorrido. Então ele fica lá um tempo, mas daqui a pouco vem outro, e daqui a pouco vem outro, e daqui a pouco vem outro. Então eu não sei exatamente qual é o acordo que eles têm ali, mas certamente eles devem ter um acordo de tempo para ficar ali. Porque não adianta ficar um monte de gente ali, porque a atenção fica dividida. Então as pessoas elas querem dominar um ponto, tá? Um semáforo, um local ali. E quando você quer a atenção das pessoas para você vender algo, também o que acontece é que você não pode ficar dividindo isso com todo mundo, ou o ideal é que você não divida isso com todo mundo, para que a pessoa consiga prestar atenção no que você está falando. Por isso que o planejamento e a abordagem assertiva são tão importantes. Então, eu trouxe para você aqui essa visualização para que você consiga pensar no que você está fazendo de estratégia de crescimento do seu negócio, principalmente focando nessa questão de vendas. E se você não tem um planejamento, não sabe como fazer um planejamento, ou até tem, mas fala, Lu, tá um pouco enrolado aqui para mim, eu sugiro fortemente que você clique no link aqui embaixo na legenda, que é onde você vai ter acesso à página que te explica como é que é esse workshop de planejamento essencialista de vendas. E da próxima vez que você vê alguém pedindo alguma coisa na rua, para observar como que é a abordagem dessa pessoa e se ela aproveita bem ou não o tempo dela, pensando no farol e se compara com o que você está fazendo com o seu negócio. Espero sinceramente que essa aula tenha te inspirado, que essa conversa ela tenha feito que você pense um pouco mais na forma como você está conduzindo os seus negócios, as suas vendas, o seu planejamento de crescimento. E se fez sentido para você, deixe seu comentário aqui embaixo. E claro que eu vou ficar muito feliz se você vier fazer parte também dos meus alunos, sendo aluno aqui desse planejamento essencialista de vendas. Tá bom? A gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo ou na próxima carta inspiradora essencialista, que eu vou deixar o link para você aqui também, aqui embaixo, conhecer. É isso, um abraço e até mais.